começam a plantar nessa fazenda café, né? Em verdade, quando o matriarca morreu, depois de 6 anos da chegada deles, o Conrad, que era o filho mais velho, né, ele vai receber dos outros irmãos a parte deles, digamos assim, na herança, né, e com a obrigação de cuidar da mãe até o seu falecimento, e ao mesmo tempo recebiam 50 mil réis cada um pela parte deles na herança. Então o Conrad virou como se fosse quase como um arrimo de família, né? Ele passou a cuidar e a sustentar as outras famílias, né? E ele já era tropeiro, já tinha esse comércio de levar café para pôr das caixas e voltar com mercadorias para revender aqui na região. Ele prosperou, foi para Cantagalo, e lá realmente era uma região melhor para plantar café, não é? E depois filhos dele foram inclusive para Minas Gerais como pioneiros também plantadores de café. Tá certo. Então ele assim, ele teve uma trajetória de, ele foi para Cantagalo e comprou terras em Cantagalo também. Sim, comprou lá propriedades, se casou lá também. Você sabe, né, o nome da fazenda que ele comprou? Acho que era Pena, se não me engano. Pena é Cordeiro hoje, né? Sim. Tá. Então foi. Que na época era Cantagalo. Na época era Cantagalo. Tá certo. Então ele foi é o primogênito. Isso. E foi tropeiro, que tropeiro, só para as pessoas entenderem, tropeiro naquela época já denota que ele tinha um bom sem dúvida, poder né, aquisitivo para você ter tropas, você ter toda aquela parafernália também que um tropeiro precisa, né, para poder transportar as mercadorias, sacos de couro, né, para não estragar, aquela coisa toda. Então já denota que na primeira geração eles prosperaram, né? Não, sem dúvida. O Conrad como tropeiro, o François, no caso do meu bisavô, como comerciante, né? A mulher se casou, aí adotou um sobrenome do marido, aí a gente perdeu a referência para poder ver os descendentes, né? E o Gottfried, esse entrou para a Guarda Nacional. E como também mudou da infantaria para a cavalaria, e cavalo naquela época devia ser um bem razoavelmente caro, né? Como seria talvez hoje um carro e tudo mais, já de nós que tinha alguma posse também, né? Mas o Gottfried a gente não tem notícia se ele casou, se voltou para a Suíça, enfim. E o que eu achei assim, mais interessante é que a sua família, né, o Sanglar, eles, aqui onde hoje Amparo, só para as pessoas entenderem, que já foi parte de São José do Ribeirão. Sim. Isso tudo aqui era a fazenda São Simplício. Isso, a antiga Sesmaria São Simplício. Sesmaria. Então eles compram a terra de Elias José Caetano e fazem um desmembramento dessa terra, vendendo essa terra, é isso? Eles são basicamente os fundadores da freguesia de São José do Ribeirão, que pertencia a Friburgo. Perfeito, eles formaram uma sociedade fundadora da freguesia de São José do Ribeirão. Só o Sanglar não tem outras famílias? Não, outras famílias também. Também tem outras. Eram vários sócios. Tá. O François era um dos sócios, o François Sanglar, o meu bisavô. E venderam lote, construíram casa, enfim, praticamente fundaram, né, como o nome diz, essa freguesia aqui. E essa freguesia era uma freguesia importante, né, produtora de café. Sem dúvida, foi a região produtora aqui. Foi para onde o padre Joá veio, né, e acabou sendo enterrado aqui. Isso. Ele passou os últimos dias da vida dele em São José do Ribeirão. Sinal que aqui era um lugar realmente famoso na época e graças ao plantio de café, né? Isso achei curioso assim no seu trabalho. Aí você fala que os irmãos Leon e Eugênio, filhos do François... Não, perdão, filhos do Conrad no caso aí. Do Conrad. Eles tinham 4 escravos, eles foram para a província de Minas Gerais, na zona da mata. Isso. Né? Lá também adquiriram terras, mesmo processo. Exatamente. Né? Seria o segundo ciclo de migração da família, né? Primeiro da Suíça, segundo para Minas. Certo.
dizer então que a família, ela vai para cantar, o primogênito vai para Cantagalo, outros vão para Minas. Isso. E, quer dizer, uma família de 4 filhos, né? Hoje, os Sanglás são, como você falou anteriormente... Aproximadamente uns 3 mil Sanglás no Brasil. Então, eles foram para outros estados também. Sim. Já no século passado, 2 irmãos do meu pai foram para o Paraná, Londrina, também para plantar café. Aquela famosa terra roxa, que não tinha formiga e tal, que era propícia ao plantio de café no sul, né? Tá. Então espalhou bem. Minas, Rio, Paraná. Tá. Esse café que você tem aí do seu lado, esse café é da onde? Esse é uma de Minas Gerais, são os primos que fazem um café especial de montanha lá, né? O café gourmet que hoje, né? Tá famoso. E eles adotaram não só o nome da família o café, como colocaram o javali, que é o símbolo, né? Da família em termos de a origem de sendo caçadores de javali na Europa. Você também tem Hertal, Sim. Parte da mãe. Era comum os descendentes, os suíços, de modo geral, casarem também com imigrantes alemães. Sim, ou com seus descendentes, né? Era muito comum na época. Era um casamento entre primos, né? Parentes e também Hertal. Sim, inclusive o meu avô, o Elias, que casou com a Gertrude, que era Emerick, né? Alemã, luterana inclusive, né? Uma curiosidade, eles eram um católico casando com uma luterana naquela época, né? E há muito tempo atrás, quando começaram os encontros das famílias, eram os encontros das famílias oriundas da Alemanha e da Suíça. Depois do 6º encontro em Bom Jardim, é que virou encontro só da família Hertal, que, por uma série de motivos, passou a ser só praticamente os Hertais, então virou o encontro do Hertal. Mas no início eram encontros tanto dos alemães como dos suíços que vieram para cá. E a partir daí, então, essa união aumentou mais ainda, né, entre as famílias suíças e alemãs. E você, o que te toca na família Hertal, assim? Bom, primeiro que a minha mãe Hertal, né, e adorava esses encontros. Tanto é que, após o seu falecimento, eu acresci o meu sobrenome Hertal, que, como todo pai na época, eu só botava o nome do pai, né? Então eu era Pedro Elias Sanglá. Quando minha mãe faleceu, eu acresci o Hertal em homenagem a ela, né? E o Hertal também tem uma história bonita em termos de colonização, né? Embora não tenha vindo como os Sanglá numa colonização oficial, vieram por conta própria depois, se não me engano, em 1824, né? Mas eles também fizeram a mesma trajetória dos suíços, né? Vieram para cá, ocuparam as casas abandonadas, os lotes abandonados e viram também que aqui não havia futuro em termos de plantação de café. E foram também para Bom Jardim, Cantagalo, essa região melhor. Então é uma história que praticamente se repete tanto dos imigrantes suíços como os alemães, né? E hoje os Hertais são os maiores produtores de café do estado do Rio de Janeiro, né? Hoje parece que nós retomamos as origens, né? O café de montanha, como você citou. Exatamente, né? Esse café gourmet especial que está muito difundido agora. Agora, Pedro, vamos falar então da memória. Você não só escreveu o livro, né, sobre a família Sanglá, toda a trajetória, desde o patriarca, Mathieu, até os dias atuais, mas você também resolveu criar um centro de memória. E daí você partiu da fazenda Samambaia, que é aqui em Amparo, que pertencia ao Sanglá, e vocês fizeram o quê? Uma espécie de condomínio aqui, né? Como é que foi essa história? Essa fazenda aqui, que era a antiga fazenda Samambaia, com meu avô morreu, foi desmembrando, né, para os filhos e tudo mais. E aí, essa parte aqui que pega a casa, a sede, tem o terreiro de café, tem ruínas do moinho, de fubá, enfim, é uma parte histórica para a gente. E isso aqui ia virar um loteamento e iam demolir a sede, porque ela estava realmente muito ruim, caindo e tal, tínhamos que restaurar tudo. Então surgiu a ideia de nós desmembrarmos 20 mil metros quadrados, que é o mínimo na área rural que você pode desmembrar, e fazer um condomínio rural familiar para preservar não só a sede antiga, como nós, enquanto associação de família, temos uma sede, e uma sede histórica, né? Sim. Em vez de fazer um prédio novo, como era a ideia inicial, ganhamos até um terreno para isso, aí nós vendemos o terreno, com o dinheiro do terreno nós compramos essa fração ideal aqui, dividimos
em 12 partes. A ideia era, na época, haviam 11 ex-presidentes dos encontros da família. Então, cada presidente de vários estados do Brasil e cidades compraria um pedaço aqui para ter, né, uma raiz aqui em Friburgo, e uma parte, que é a parte histórica, ficaria com a associação. Que é onde a gente está. Exatamente, onde nós estamos. Essa área, então, tem 20 mil metros quadrados. A área de meada 20 mil. E cada fração ideal ficou mais ou menos com uns 1.500 metros quadrados. Tá. E a associação ficou com a parte histórica, que é a sede, o terreiro de café aqui ao lado e a ruína do moinho ali, do outro lado, né? E aí isso foi em que ano mesmo? Isso foi em 94, se não me engano. Em 94. E, bom, e o que você resolveu fazer nessa sede? Encontros familiares, né? Entre o Sanglar, não é isso? E começou a fazer o primeiro encontro. Foi em que ano que você fez o primeiro encontro? O primeiro encontro foi em 1993, aqui no Amparo, mas não tínhamos ainda aqui a sede, tá? Foi num clube aqui do Amparo. A fundação foi em 92 e o primeiro encontro em 93, aqui no Amparo. Aí vocês começaram a fazer os encontros aqui. Isso. E você, assim, essa sala que a gente está aqui agora é um museu, né? Que a gente Sim. Um museu, um centro de memória. E aí você saiu assim, garimpando vários instrumentos de trabalho da família para poder trazer essa memória da atividade deles. Como é que foi isso? Conseguiu arrecadar bastante coisa, né? Sim. Nossos encontros eram cada ano em uma cidade de vários estados do Brasil onde havia um Sanglar. Então, Minas, Espírito Santo, Paraná. Então, quando eu ia nessas cidades, durante os encontros, e fazia até uma visita anterior também, eu perguntava às pessoas se tinha algum objeto histórico da família que pudesse, se fosse um documento, uma foto, emprestar para a gente tirar uma cópia, ou se fosse um objeto mesmo, se pudesse doar para o museu. Então a gente foi, especialmente quando visitava as fazendas da família, vendo que tinha muita coisa que às vezes até estava abandonada, ou como quase que um lixo, né? Digamos assim, a pessoa não dava uma importância, né? Então eu fui pedindo às pessoas doarem com uma boa vontade para fazer um pequeno acervo aqui de objetos, não só de trabalho, como alguma coisa que pertenceu, né, à própria sede aqui, como ter um moinho, a roda de pedra, a banheira de ferro, as peneiras de café, a forma de tijolo, não é? Que era tudo feito naquela época aqui, né? Essas paredes todas aqui são feitas de tijolo maciço que eram fabricados aqui na época. E com isso a gente montou esse pequeno acervo para tentar resgatar um pouco dessa memória, né? Não só documental, como também alguns objetos que contam alguma história da família. E aqui, em cima do livro aqui, a gente tem vários livros aqui, né? Esse aqui, eu peguei um Hertal, né? Mas você tem memórias, né? Memorialistas também que falaram sobre o Sanglar. Isso. Né? Aqui é o seu, a saga da família Sanglar. Isso é uma prima de Minas que escreveu também. De Minas, né? A gente tem bastante coisa aqui. A saga de uma família rural fluminense, que é do Cléber Hertal. Você não conhecia, não. Ele tem vários livros. Ele escreve mais sobre os hertais, mas ele cita também o Sanglar, né? Cita, ele fala sobre Cantagalo, fala dos hertais também, né? E o Cléber é uma referência. Sem dúvida, na família Hertal, ele depois de Mário Hertal, que foi o primeiro da família a escrever um livro sobre a família Hertal, o Clério é o maior historiador hoje vivo, né? E você, o que você é do Mathieu? Você é trineto dele. Trineto, né? Porque houve uma coincidência familiar muito grande. O Mathieu é o patriarca. Todo o meu ramo é caçula. Então, por exemplo, o François, que é meu bisavô suíço, é caçula do Mathieu. O meu avô, Elias Sanglar, que é filho do François, é caçula dos 11 filhos, né? O meu pai, Elias, Rui Sanglar, é caçula também do vovô Elias. E eu sou caçula dos filhos do meu pai. Então eu peguei sempre a ponta de todas essas gerações. Por isso, então, que tem essa coincidência familiar.